Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a última aula, parte 4, sobre o tema Sistemas de Numeração e Circuitos Digitais. Nós vamos abordar aqui, introduzir a ideia da álgebra de Boole, como é que a álgebra de Boole deu origem aos circuitos digitais e como é que esses circuitos são compostos para gerar componentes dos computadores digitais. E fechar com algumas considerações finais. Bem, computador digital, ele é binário. E ele é composto por circuitos eletrônicos que são originados a partir da combinação das chamadas portas lógicas, tá certo? Então, esse computador ele vai ter circuitos com finalidades bem específicas. Por exemplo, alguns vão servir para armazenar valores, como os registradores. Outros servirão, por exemplo, para controlar o fluxo de sinais entre os componentes. E outros serão utilizados para realizar operações aritméticas, tá certo? Lógicas, aritméticas, etc. Então, eles vão ter funções. E, em função disso, ele vai usar componentes diferentes para poder realizar a sua finalidade. Bem, a álgebra de Boole surgiu a partir de uma área de estudo chamada álgebra de chaveamentos. É um ramo da álgebra moderna, ou chamado também como álgebra de Boole, em homenagem ao seu inventor, o matemático inglês George Boole, que viveu entre 1815 e 1864. Está aqui a foto do Boole e é famoso, tá certo? A álgebra booleana, né? Ou álgebra de Boole, é que dá origem a toda essa lógica combinacional que permite que a gente tenha o computador digital que nos maravilha, que nos permite tê-lo como ferramenta de trabalho. Bem, é importante entender o significado dos seguintes conceitos: lógica e álgebra de Boole, e como esses conceitos podem ser empregados para a implementação das chamadas portas lógicas e, consequentemente, da aglutinação dessas portas lógicas, construir os circuitos digitais que vão permitir a composição final dos nossos computadores. Então vamos lá. Primeira coisa que é importante aqui, tá certo? Então, Boole propôs aqui a ideia de portas, né? Tá certo? Então nós temos aqui a porta I, ou no inglês AND, tá certo? Então como funciona essa porta aqui? Ela tem duas entradas, tá certo? Entrada 1 e entrada 2, e ela vai funcionar segundo uma certa lógica aqui. Então do lado direito aqui você tem a chamada tabela verdade. Então eu tenho aqui uma entrada A e uma entrada B. Então aqui são as combinações possíveis de dois valores, ó. A e B pode ser 0, 0, A e B pode ser 0 e 1, A e B pode ser 1 e 0, e A e B pode ser 1 e 1, tá? Então, como funciona aqui o I? O I já está dizendo, o I só vai assumir valor verdadeiro, valor positivo, valor 1, né? Tá certo? Quando os dois valores forem iguais. Quando eles forem iguais e forem verdadeiros ou forem digitalmente igual a 1, né? Tá certo? 1 e 1 vai gerar 1. Qualquer as outras combinações 0, 0, 0, 1 e 0 vai dar 0. Então, veja bem, o símbolo da expressão associada à porta AND ou à porta I é um pontinho aqui, ó, A.B. Então, essa expressão S é igual a A e B, tá certo? Então, o I só é verdade quando A e B forem ao mesmo tempo igual a 1 ou forem verdadeiros, tá certo? Então, você pode no lugar do 0 aqui colocar o F e no lugar do 1 colocar o V de verdadeiro, tá certo? Então, são funções lógicas, tá aqui a tabela verdade. Bem, a lógica ou a porta ou a porta OR em inglês, ela tem esse símbolo aqui. Veja que a porta AND ela é retinha aqui e arredondada na saída. A porta OR ela é côncava, né? Tá certo? Recebe duas entradas e a saída é pontuda aqui, tá certo? Então, como funciona a lógica do OR? Eu tenho aqui as entradas A e B, as combinações possíveis, né? Os valores que A e B podem assumir. E quando é que o OR vai ser verdade? Quando A ou B forem 1, tá aqui, ó, 0 e 1 e 1 e 0, tanto faz um ou outro, ou quando os dois forem igual a 1. Então, se A for verdadeiro, ou B for verdadeiro, ou os dois forem verdadeiros, eu vou ter resultado 1, tá certo? Então, a porta ou a porta OR, ela vai ter resultado positivo, resultado verdadeiro, resultado 1, se tiver um ou outro valor igual a 1, ou os dois valores igual a 1, tá certo? Então, qual é o símbolo dela? É o mais, ó. S é igual a A mais B. Então, aqui, A ou B, A OR B, tá certo? E a porta NOT? Observe que essas duas portas aqui, elas recebem duas entradas, enquanto que a porta NOT só recebe uma,
tá certo? Então eu tenho aqui uma variável única, que é a de entrada, ela pode ser 0 ou 1. Se ela for 0, ela inverte. A porta NOT ou não, ela é o quê? Uma inversora, também é conhecida como inversora. Qual é o símbolo dela? É a variável com a barrinha em cima, ou seja, ela inverte, tá certo? Então, se for 0, ela produz 1 de saída, se for 1, ela produz 0. Então, aqui são as lógicas, tá certo? São os conectivos lógicos das linguagens de programação. Então, quando você está usando, por exemplo, em Python, você vai usar um if, então você pode usar se x igual a 1, por exemplo, ou x igual a 3, por exemplo. Então, se x for igual a 1 ou x for igual a 3, vai ser verdade. Ou se forem as duas verdadeiras. Então, faz essa lógica aqui que nós acabamos de discutir e apresentar para vocês. E aí nós temos outras portas que são derivadas dessas portas básicas. 3 portas básicas aqui. Nós vamos ter aqui, por exemplo, a porta NAND, ou não é. O que é ela aqui? Ela é a negativa do AND. Como assim, professor? Vamos aqui, ó. Se eu pegar essa porta AND aqui, ó, a saída do AND é essa aqui, ó. Se eu inverter, se eu der um NAND, eu vou negar. Então, onde é 0 vai ser 1, ó. Então, essas 3 primeiras que era 0 passa a ser 1, e onde é 1 passa a ser 0. Então, pode ver aqui, ó. A porta NAND, ela tem 1, 1, 1 e 1 para as entradas 0 e 0 de A e B, 0 e 1, 1 e 0. E ela tem 0 quando os dois são iguais. Então, ela é uma inversão da porta AND, tá certo? NAND. Como é a notação, professor? Tá aqui, ó, A e B invertido, tá certo? Então, ela é o inverso da função I ou a função AND. E a porta não ou NOR, tá aqui, ó. Veja que o símbolo aqui da inversão é um pontinho na extremidade, ó. Você observou que o NOT tem um pontinho aqui, ó, tá certo? O NOT ou não, né? Então, aqui, ó, o NOR, ele vai ser o mesmo símbolo do OU, tá aqui, ó, com uma bolinha de inversão na saída. Então, o que é que vai acontecer? Onde é 0 vira 1, onde é 1 vira 0. Então, tá aqui, ó. O NOR, veja, onde era 0 no OU lá, né? Ou no OR, passa a ser 1. Onde tinha 1 nesses casos aqui, ó, um ou outro aqui, ela passa a ser exatamente 0, tá certo? Então, ela é o inverso do O, ó. A mais B barrado, tá certo? E nós temos aqui o exclusive OR, tá certo? Que é uma porta menos usada, mas que pode ser interessante. Qual é o caso dele aqui? O exclusive OR só é verdade. Veja que o OR simples, eu tinha o que? Era verdade quando os dois eram iguais. E no XOR aqui, no XOR, ou exclusive OR, eu vou ter verdade apenas quando eu tenho um ou outro, por isso que exclusivo, ou exclusivo. Eu não tenho a possibilidade de os dois serem um e eu ter verdade aqui. Então, tá aqui. Qual é o símbolo? A mais com um círculozinho envolvendo aqui, tá certo? É o chamado exclusive OR. É o quê? É um ou outro, mas não os dois ao mesmo tempo, tá certo? Então, tanto o 0, 0 é 0, como o 1, 1 é 0, ok? E o coincidência ou XNOR, que é o quê? Veja aqui, ele pegou aqui, ó, o exclusive O e negou. Então, é a negativa desse aqui, ó, assume 1 quando houver coincidência entre os valores das variáveis. Então, ele é um xzinho cortado aqui, tá certo? O coincidência. Então, 0, 0 dá 1 e 1, 1 dá 1 e o resto dá 0, tá certo? É o XNOR, tá? Então, se você observar aqui, ele é a negação do XOR. Tá certo? Ó, XNOR é uma negação. Ó, 0, 0 gera 1 e 1, 1 gera 1 aqui. Ó. E esse 0, 1 que dava 1 passa a ser 0 e 1, 0 que dava 1 passa a ser 0 também. Tá certo? Então são as principais portas lógicas, tá certo? Que são originais aí do trabalho do nosso querido aí George Boole. Tá ok? Então, agora, veja bem, a gente tem condição de resolver um circuito. Como assim, professor? Ó, veja bem, esse circuitinho aqui, ó, ele tem que porta essa aqui, gente, é a porta NOR, né? Negativa do OR. Então, se ele recebe 0 aqui, ó, e eu inverto, qual é a saída aqui? Vai sair o quê? O inverso de 0 é 1. Então, essa entrada aqui para uma porta NAND, ó, é um AND com inversor, vai ser 1. E aqui, veja bem, eu vou ter aqui, ó, a entrada desse NAND aqui vai ser um AND aqui, ó. O AND de 1 e 0 é o quê? Só é igual o quê? Quando os dois forem iguais a 1. Então, 1 e 0 aqui vai dar 0. Então, entrou 0 e lá entrou 1 ali, ó. Tá certo? Então, você vai ter o quê? Você vai ter um NAND de 0 e 1. Então, vamos ver. Opa, tô em dúvida, professor. Vamos aqui, ó. Tá aqui, ó. Um NAND de 0 e 1 vai dar 1. Tá certo? Então, você vai ter aqui, ó,
um saindo para cá, e aqui eu tenho um end. Então você vai fazendo esse tipo de análise, tá certo? Como é que a gente faz aqui, professor? Tá aqui, ó, tá certo? Então saiu um aqui, ó, aqui esse end entre o 0 e 1 vai dar 0, eu tenho aqui, ó, um show aqui, né? Tá certo? Então ele vai pegar 0 e 1 vai dar 1, né? Tá certo? Aliás, é um ou aqui, né? É um ou. Então aqui vai sair 1, tá certo? E inverteu 1, sai 0. Então o resultado dessa expressão final é 0. Então é assim que você resolve circuitos, ok? Então veja bem, as portas lógicas, elas são usadas para fazer a composição final dos circuitos integrados, como nós temos aqui. Então um chip, um circuito integrado, é um cristal semicondutor que normalmente é de silício. E cada CI comporta um certo número de portas lógicas, tá certo? E esse número de portas vai ser limitado pelas características físicas do componente, como por exemplo o número de terminais aqui, ó, que você tem aqui e tal. A partir do surgimento do transistor, procurou-se produzir ou padronizar sinais elétricos correspondentes aos níveis lógicos, surgimento das chamadas famílias de componentes digitais. Vamos ver melhor isso aqui, ó. Então nós passamos a ter as famílias em função do seu grau de integração, ó. SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI, o que danado é isso? Vamos ver aqui, ó. SSI quer dizer o quê? Small Scale Integration, pequena escala de integração. Menos de 12 portas combinadas. Para que serve? Para portas básicas simples. MSI, Medium Scale Integration, integração em média escala. Menos de 100 portas, tá certo? Funções elementares, como somadores, etc. LSI, Large Scale Integration, integração em larga escala, até alguns milhares de componentes. Pequenos processadores aqui, ó, para resolver algum controle de algum dispositivo, alguma coisa e tal. VLSI, Very Large Scale Integration, integração em escala muito larga. A partir de alguns milhares de componentes são os microprocessadores e assim vai. Professor, essa escala acaba... Não, isso aqui aumenta. Então, a cada momento você vai tendo a evolução. Lembra da lei de Moore, né? Que a cada 18 meses você tinha a capacidade do circuito dobrando. Então, essa quantidade de componentes, ela vai chegar um momento que vai parar de ter essa capacidade de duplicação, praticamente, segundo a lei de Moore. Tá? Então, nós temos aqui exemplos, ó, de famílias. Nós temos aqui a família TTL, usando tecnologia CMOS, tá certo? 7400 é a família, 4011 aqui, ó. Ela usa 4 portas NAND de 2 entradas. Então, nós temos aqui, ó, tá aqui, ó, porta NAND, uma entrada, outra entrada aqui, ó. Tá certo? Ela gera uma saída aqui, então esse aqui é o TTL 7400. Olha outro circuito aqui, ó, 7402, 4001, 4 portas NOR de 2 entradas, tá certo? Então você tem aqui outro componente aqui, 4 portas NOR, tá aqui, ó, tá certo? De 2 entradas. Então você vai tendo essas combinações. Então cada circuito desse aí é utilizado para fazer alguma finalidade. Tá certo? Então você vai e já compra aquele componente com uma finalidade específica. Tá ok? Então isso nos leva a quê? A arquitetura do nosso computador. Então o computador, como nós conhecemos, nada mais é do que a composição de centenas de milhares, tá certo? De circuitos digitais que vêm a partir das portas básicas OR, AND, NOR, NAND, e XOR, etc e tal, todas aquelas combinações que você viu, tá certo? Então, o que é que a gente pede aí? Que você faça uma revisão, que veja as aulas anteriores, nós temos 3 aulas anteriores sobre este assunto, né? E faça a lista de exercícios, tá certo? Nos colocamos à disposição para suas dúvidas aí, severino.paiva@ifpb.edu.br. Então, no mais, curte aí o nosso vídeo, divulga o nosso trabalho, né? Inscreva-se no nosso canal. Valeu? Então até a próxima. Grande abraço.